Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é sexta-feira, vamos lá, vamos começar? Bom dia. Hoje é o dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos lá? E a gente já começa com uma bomba. Ananias e Safira. Atos 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor se apoderou-se de todos que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram o seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi mesmo. Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram o seu marido e eles levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levando-o para a sepultura, sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de todos na igreja, e todos os que ouviam falar todos ouviram falar deste acontecimento. Os apóstolos curam muitos doentes. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto consenso. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto conceito, em número cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor e eram-lhe acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também as multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Os apóstolos são perseguidos. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-nos na prisão pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou para fora e disse: Dirige o seu templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como havia sido instruído e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não encontraram ali. Voltaram-se e relataram: Encontramos na prisão trancada com toda a segurança os guardas os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém.
Diante deste relato, o capitão da guarda do templo do chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que tinha acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Estão indo para lá com os guardas e o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram no sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas para que vocês não ensinassem este nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, quem os senhores mataram, suspenderam-no no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu que lhe obedecesse. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer a estes homens. Há um tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. Cerca de 400 homens se juntaram a ele e ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto. Todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, caso eu os aconselho, deixe esses homens em paz e solte-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois estarão lutando contra Deus. E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias, no templo de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Uau! O texto começa com a morte de Ananias e Safira. E a morte deles precisa ecoar dentro da gente, precisa gerar temor e tremor. Eles venderam uma propriedade e eles não entregaram o dízimo correto. Vocês sabiam que o dízimo é proteção? Toda oferta, dízimos e ofertas, toda oferta é uma adoração. A partir do momento em que você não entrega na casa do Senhor o que é dele, você retira de você uma proteção que Deus envia. Porque você consegue pagar seu imposto, você consegue comprar suas coisas. Ah, Poliana, mas não sobra. Mas o que é de Deus é principal. A minha pergunta para você é: você é de Deus? Ou você não é de Deus? Porque se você for de Deus, você é capaz de entregar a Ele o que é dele. Isso não vai te fazer falta, porque as janelas dos céus, elas são abertas. O dono do ouro e da prata é Deus. Essa minha fala de agora, breve, curta, precisa gerar temor e tremor dentro do seu coração. Hoje, um dos maiores deuses que nós temos na humanidade se chama
Mamon. Ele é um demônio e ele é o Deus do dinheiro. Ele se apodera do seu coração e leva a tua alma para o inferno. Mamon, ele cresceu demais, principalmente no Brasil. O Deus do poder, o Deus do dinheiro, o Deus do é meu, eu posso. Você já testou entregar para o Senhor o que é dele? Não, agora eu vou dar aqui R$10 para Deus e eu vou ali, Deus está no lucro. Não, Deus não está no lucro. Entregue no Senhor o que é dele. Quando eu digo para vocês, ei, feche brechas, em um momento em que eu estava pesquisando e procurando e correndo atrás e vendo em Deus o que eu precisava de fechar brechas, uma das repreensões, uma das vezes em que a vara e o cajado dele me tocou foi: você é uma ladrona. Levei um susto. Eu? Como assim? Você tem roubado de mim dízimos e ofertas. Foi isso que o Espírito de Deus me disse. E se você não tem entregado na casa do Senhor os teus dízimos e as tuas ofertas, você também é um ladrão. Vem cá, como você quer de Deus, sendo que você não se entrega de verdade a Deus? Poliana, mas o pastor vai roubar o meu dinheiro. Não, eu sou católica, então a arquidiocese já tem muito dinheiro. Eles não precisam do meu dinheiro. Não, gente, realmente não precisa. Mas eu quero te falar que você precisa fazer essa entrega. Não, então eu vou pegar agora e eu vou entregar numa instituição de caridade. Olha, querido, você pode entregar numa instituição de caridade, mas dízimo é na igreja, no altar, na igreja que você congrega. Se você gosta de um missionário tal, de um pastor tal, que bênção, isso é oferta, isso não é dízimo. O dízimo é para te dar livramento, proteção. As pessoas ligam muito dízimo à prosperidade, mas é porque o dízimo fecha a porta que o leão abre. Tem uma porta do inferno que é aberta todos os meses quando você não entrega a Deus o que é de Deus. Eu, como sou advogada, então recebo vários dinheirinhos assim durante a semana. Se eu recebo dinheiro de segunda a quinta, eu faço um Pix para a conta da minha igreja para já não cair no perigo. Aí se é sexta, sábado ou domingo, porque eu também recebo no domingo, aí eu entrego no altar. Pronto. Eu sei o que é de Deus. Você sabe o que é de Deus. Por que você não tem feito? Muitas vezes a gente tem feito tantas petições e o teto tá de bronze. Se tudo é de Deus, e se tudo vai para Deus, e se você se diz ser de Deus, por que você não entrega a Deus o que é de Deus? Eu fico em dúvida. Eu vejo o povo de Deus contar moedas, passar aperto, ir para o mercado, se preocupar com o valor das coisas, não poder comprar tudo o que precisa. Mas na hora de entregar o que é de Deus, para Deus, não faz. Eu lembro que mês passado, no início do mês passado, o Senhor me tomou numa palavra profética e eu mandei para algumas amigas que Deus me orientou. O Espírito Santo disse: manda para X, Y, Z, K. E eu mandei. E era para elas entregarem uma oferta de excelência. Eu vou contar a história de duas meninas. Isso foi um sábado. E foram algumas meninas que Deus pediu para eu falar. E eu falei. E aí, ele tinha me dado a palavra para elas, mas eu falei assim, eu vou entregar também. Eu fui lá e entreguei, claro. Eu falei, oxi, eu não quero sair da bênção, não. No domingo eu fui lá e entreguei. E aí, era um sábado. Quando foi no domingo de manhã, uma das meninas disse que foi para a igreja e entregou uma oferta bem generosa no altar. Bem generosa.
Aquele mesmo domingo, um sonho antigo dela, que era impossível de acontecer, aconteceu. E não tem nada a ver com dinheiro. O coração de uma pessoa foi quebrado. Ele aceitou a ligação dela. E aquele coração não tinha como ser quebrado se não fosse pelo poder do Senhor. Ela falou e ela me ligou, ela falou comigo na segunda, e ela falou, Poliana, eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu por causa da oferta que eu entreguei. Porque quando eu entreguei a oferta, eu falei, Senhor, a Poli é uma menina de Deus, então eu vou entregar essa oferta. E eu quero entregar com o propósito de quebrar o coração da pessoa X. Porque o Senhor pode ir onde eu não posso ir. O Senhor pode tocar onde eu não posso tocar. Ela entregou a oferta. 1 hora depois ele ligou para ela. Uau! Aconteceu isso. Foi muito forte. Foi muito forte. E ali começa um vínculo, retoma um laço. E a gente está aguardando cenas dos próximos capítulos. Mas tudo aconteceu naquele domingo após ela entregar a oferta que o coração dela se inclinou. Ela falou, Poliana, eu entreguei um dinheiro que eu ia passar a minha semana. Tá lá no altar. Mas foi o início de tudo que eu precisava para seguir. A outra menina, ela disse para Deus, um coração muito quebrantado diante de Deus, mas ela fez um acordo com Deus. Ela falou assim, eu vou fazer um negócio e desse negócio que eu vou tirar o que é de Deus. O negócio deu errado e ela perdeu todo o dinheiro. E depois de 2 semanas, meu coração estava inquieto para falar com ela, inquieto. E eu falei com ela 3 semanas depois. Fiquei uns dias inquietas, eu falei assim, oi amiga, tudo bem? Tudo bem, como você tá? É, mais ou menos. Eu falei assim, eu quero te fazer uma pergunta, você entregou no altar o que Deus te pediu? Então, não. Falei, por quê? Ela, porque eu peguei o dinheiro, investi em um negócio, eu disse para Deus que daria do negócio e eu perdi todo o dinheiro. Eu falei, olha, você foi uma desobediente, porque Deus disse que era aquele domingo. E já tem 3 semanas e você não entrega o que é de Deus. Ela, mas agora eu não tenho o dinheiro. Eu falei, mas você tem algum dinheiro? Ela, muito pouco. Isso não é para ser dado para Deus. Eu falei, se o seu muito pouco for R$ 5 e esse for o que você pode, dá 10. Se o que você pode for R$ 15, entrega 30. Se o que você pode hoje for R$ 50, entrega 100. Se o que você pode hoje for R$ 7, entregue 14, mas entregue. Sabe por quê? Porque se você não faz algo sério que Deus te pediu, como você vai fazer algo extraordinário? Ei, Deus já tem dinheiro. Ele não quer saber do valor do seu dinheiro, do quanto vai sair da sua conta. Ele quer saber do seu coração. E você tem 3 semanas em desobediência. Ela, meu Deus, é verdade, nossa. Ela foi lá, do valor que ela tinha. Ela pegou e entregou no altar. 3 semanas depois de perder um negócio. Porque ela preferiu fazer o negócio para depois tentar tirar. Perdeu o negócio, perdeu o dinheiro. E é isso. Depois daquele dia, conversei com ela, ela disse que tem paz nos seus negócios. Então, os dízimos são voluntários. O dízimo é estabelecido, mas as ofertas são voluntárias. Mas ainda que a oferta seja voluntária, ela precisa ser entregue no altar. Porque toda oferta e todo dízimo
é uma adoração. A única forma que você tem de se desprender do rei deste século, do príncipe Mamon, é através dos dízimos e ofertas. Mamon tem uma legalidade, uma legitimidade para entrar na tua casa em outras áreas que não seja financeira. Talvez seu casamento esteja por causa de Mamon. Talvez sua saúde esteja péssima por causa de Mamon. Mamon toca em outras áreas, em áreas sensíveis. Então, assim, como o dízimo é proteção, então, sei lá, hoje você tem 5 anos que você está dizimando. Então, aquele dízimo te protege na sua saúde. Então, a sua saúde está fragilizada. Se você não entrega no altar de Deus o que é de Deus, tua saúde está sem cobertura. Ou teu casamento. São brechas que a gente abre. Entende? Ou os teus filhos. Ou, de fato, a tua conta bancária. Ou o teu lado profissional. Mamon entra onde tem brecha e aniquila. Mamon vem para roubar, matar e destruir a tua vida. Este é o rei deste século. Existem príncipes e o rei é Mamon. Vocês entenderam o que eu falei? É muito sério. Eu preciso terminar essa manhã e essa ministração gerando temor e tremor no coração de vocês. Se você ganhou 100, 10 é de Deus. Outros mais é oferta. Mas ainda assim, você precisa fazer isso. Não é para enriquecer o teu pastor, o teu padre. Não é. Sabe para que é? É para que as janelas do céu sejam abertas ao seu favor. É para que o teu coração esteja ligado ao Deus certo e não ao rei deste século. Isso é muito sério. Eu preciso que você reconsidere o teu comportamento. O dia que eu reconsiderei o meu comportamento, a minha vida mudou da água para o vinho. Para de roubar de Deus o que é de Deus. Se acerte com o Pai. Peça perdão. Está apertado para você? Provavelmente porque você não entrega a Deus o que é de Deus. As contas estão extrapolando? Provavelmente porque você não entrega a Deus o que é de Deus. Seja fiel. Seja fiel. O único que pode te ajudar é o único que você está roubando. Eu talvez não possa te ajudar. Mas Deus pode, você está roubando o que é dele. Você está tirando o que é de Deus para você. Vamos seguir. Os apóstolos curam muitos doentes. Aqui, a sombra de Pedro curava. Olha, ele tinha um trabalho tão grande, ele estava fazendo um trabalho tão grande, que ele tinha tanta gente para curar, que o povo já estava botando eles aonde a sombra dele projetava. Porque onde a sombra dele projetava, todo mundo passava e era curado. E aqui vinham pessoas de outros estados. Não era só de Jerusalém, de outros estados. Ele saía passando, o povo ia curado. Imagina, a gente pegar todo mundo que tá com Covid, colocar numa fila e botar um Pedro assim para passar, acabou. Chega, não é? Cadê Pedro? Cadê Pedro para passar no UTI dos hospitais? Cadê Pedro? Pensa, Pedro passava assim, ó, acabou, todo mundo, tchau Covid. Ia ser nosso sonho, né? Não tinha jeito. As pessoas, as multidões iam se aproximando, porque ali havia sim um resgate do céu para a saúde do povo. E, por fim, ele fala sobre a perseguição dos apóstolos. Eles estavam tão impactados com aquilo ali, tão impactados, que eles mandaram prender os apóstolos. E aí levaram eles e o anjo soltou eles foram pregar. Eles não se esconderam. Depois que eles foram soltos pelo anjo, eles continuaram pregando em nome de Jesus.
E aí eles chegaram até os sacerdotes para serem interrogados. E essa parte nos parece muito com o interrogatório de Jesus. Ele foi levado ao sinédrio para ser interrogado. Essa mesma fala aconteceu com Jesus. E aí eles queriam prender eles de novo. E aí Gamaliel, um homem muito sábio, virou e falou assim: não, peraí, deixa eu explicar aqui para vocês. Houve um homem chamado, esqueci o nome dele agora. Aí ele falou o nome aqui. Ele se dizia o Messias. Havia uns 400 homens com ele. Ele foi morto. Esses discípulos se espalharam. Houve um outro homem chamado Judas, porque Judas era um nome comum, que ele também se dizia ser o Cristo. E aí foram espalhados. E agora nós temos Jesus, que se diz ser o Cristo, e tem esses apóstolos. Deixa eles. Se for de homens, vai ser espalhado, dissipado, ninguém nem vai ver. Agora, se for de Deus, aí Deus vai tratar de fazer o que tem que fazer. E isso aconteceu. E depois eles, para liberar eles deram uma sova neles. Aí eles, então tá bom, então vem cá, não vamos prender não, nem vamos matar, mas peraí, deixa eu te dar uma surra. E aí eles levaram uma surra, meu Deus, e os apóstolos ficaram felizes em ser açoitados por causa do nome de Jesus. E aí eles deram uma dica aqui, ó, para de falar no nome dele. Aí eles, eu não vou parar. Levaram a surra e foram pregar. E assim termina o capítulo, eles falando que não iam deixar de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Gamaliel estava certo. Se Cristo era o Cristo, ia continuar. Cristo era o Cristo. Cristo era o Deus vivo encarnado que chegou até a mim e chegou até você. Porque a verdade, ela vai conduzindo e ultrapassando os séculos. A verdade vai indo. A única verdade que a gente tem na nossa vida é a verdade da cruz, é a verdade de Cristo. Compra a verdade, se veste da verdade e encaminhe-se ao caminho da verdade. Não tem como, de forma alguma, você ter paz na sua vida se você não andar pelo caminho da verdade. Às vezes o inimigo entrou dentro da sua casa por pequenas mentiras. Se acerte agora com Cristo e ande pelo caminho da verdade. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje é um dia de pedir perdão. Pedir perdão quando temos roubado o que é teu. Pedir perdão quando temos dizimado o que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Nos perdoe por ser administradores infiéis. Senhor, nos perdoe por não comprarmos a verdade. Porque a gente abre tantas brechas na nossa vida que mentir virou corriqueiro, comum e normal. Nos perdoe, Senhor, por toda a iniquidade do nosso coração. Nos ajude, Espírito Santo, a seguir pelo caminho da verdade, andar pela vereda dos justos e estar contigo pelo caminho que se deve andar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Não se esqueça. Compra a verdade. Veste a verdade. Aprende e entende tudo que eu falei aqui hoje. Se você parar de roubar o que é de Deus e passar a entregar na casa do Senhor e ofertar na vida de pessoas, na vida de quem precisa, a tua vida não será a mesma. Nunca mais. Para de roubar o que é de Deus. Se alinhe, feche suas brechas. Saia do rei deste século. Mamon é um rei muito presente na vida de todas as nações. Você consegue sair do governo de Mamon? Essa é a pergunta que Deus tem para você hoje. Abra mão. Sai desse governo. Esse é um governo iníquo. É um governo que entrou dentro da sua casa e destruiu tua vida. E você nem percebeu. Talvez a grande dor da sua alma
esteja acontecendo agora, porque você tem roubado e tirado a proteção que Deus tinha enviado para você. Isso é muito sério. Reflita, retome e a partir de agora, entregue a Deus o que é de Deus. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.